Gente, rito sumaríssimo, até 40 vezes o salário mínimo. Até 40 vezes o salário mínimo. Como essa questão costuma cair na OAB? Eles tiram a palavra salário mínimo e colocam 40 vezes o salário do empregado. Só que isso é falso. Beleza, gente? 40 vezes o salário mínimo. Ótimo. Próxima observação sobre o rito sumaríssimo, gente. Anotemos isso. Que o pedido, ele tem que ser certo ou determinado, certo ou determinado, com a indicação do valor. Certo ou determinado com a indicação do valor. Aqui tem uma pegadinha. Gente, o rito sumaríssimo. Gente, o rito sumaríssimo. Repito, deixa bem claro isso para vocês. O pedido na sua ação trabalhista tem que ser certo ou determinado com a indicação do valor. Nós temos um outro rito trabalhista, que é o rito ordinário, que são para causas superiores a 40 salários mínimos. Agora, marque uma observação, por favor. Observação. Se for qualquer outro rito, exemplo ordinário, o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do valor. Certo, determinado e com indicação do valor. Não sei se você pegou aqui o detalhe, a pegadinha no ar. No rito sumaríssimo, olha o que você escreveu. O pedido é certo ou determinado. Em outros ritos, ele tem que ser certo e determinado. Rapaz, é o detalhe. É apenas a palavra ou, como a Regina muito bem apontou aqui. Tá certo, gente? Você vê que mulher é muito mais detalhista do que homem, né, bicho? Caramba, o homem podia ler isso aqui 15 vezes e não ia pegar. A mulherada pegou primeiro. Cadê o ou? Onde está o ou aqui? Pronto. Elas acharam o ou. Mandaram bem. Gente, outra dica sobre rito sumaríssimo. Anotemos, por favor. Vamos lá. Anotemos, por gentileza. Neste rito, que é o rito sumaríssimo, não será cabível, vamos lá, emenda ou aditamento à inicial, não será possível. Aqui todo mundo sabe, gente, a diferença de emenda e aditamento? Explicando. Emenda ou aditamento inicial. O que é emenda? Emenda vem de explicação. Você vem emendar, explicar um ponto que não ficou claro. E aditamento lembra a palavra aditar, somar, incluir novos pedidos. Então, emenda é explicação e aditamento é a junção de mais itens. Tá? Então, primeiro, não cabe nem emenda nem aditamento. Segundo, não caberá citação por edital. não caberá citação por edital. Ótimo.
Outro ponto importante também, pessoal, não cabe citação por edital. Outro ponto que se faz necessário. Na sentença será dispensável o relatório. Na sentença será dispensável o relatório. Você sabe que a sentença, ela tem 3 partes, não é isso? Relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório é um resumo do processo. Isso é dispensável. Olha a dica. Eu disse dispensável, eu não disse proibido. Se o juiz quiser fazer, senta aí, excelência, digita aí. Qual é a crise? Manda ver. Deu para entender? Tranquilo? Tá? Isso é importante. Outra dica que se faz necessário no rito sumaríssimo, minha gente. Vamos lá. Mais uma dica. Vamos anotar isso, por favor, gente. Proposta a ação pelo rito sumaríssimo. Proposta a ação pelo rito sumaríssimo. Pelo rito sumaríssimo. Deverá ser apreciada em até 15 dias do seu ajuizamento. Deverá ser apreciada em até 15 dias do seu ajuizamento. Então, gente, via de regra, se você entrar com uma ação pelo rito sumaríssimo, deverá ser analisada em até 15 dias. Tem varas que conseguem respeitar isso, gente. Mas é uma belíssima de uma exceção. Tá bom? Na prática a gente sabe que não é. Outra observação importante aqui. Vamos lá, pessoal? Vem comigo. Que eu chamo a atenção aqui de vocês. No rito sumaríssimo, o juiz tentará a conciliação a qualquer momento. Repetindo. No rito sumaríssimo, o juiz tentará a conciliação a qualquer momento. A qualquer momento. Por que isso? Gente, no rito ordinário, como é que funciona? No rito ordinário, você tem que tentar conciliação apenas 2 vezes. Na primeira audiência, antes da sentença, e antes da sentença. Na primeira audiência, perdão, antes da defesa, e a segunda vez, antes da sentença. Então, no rito ordinário, só podemos tentar conciliação 2 vezes. Eu sei que na prática a juizada tenta direto, mas, tecnicamente, só pode tentar 2 vezes. No rito sumaríssimo, o juiz poderá tentar em qualquer momento, sem problema nenhum. Tá bom? Sem crise nenhuma. Legal. Outra observação importante. Testemunhas no rito sumaríssimo. Gente, poderão ser arroladas até 2 testemunhas no rito sumaríssimo. Por parte. Poderão ser arroladas até 2 testemunhas por parte. Tá? 2 testemunhas por parte. E no rito ordinário, professor? Aí são até 3, né? Aí são até 3 testemunhas. Fácil demais. Tá? Outra observação importante também aqui para vocês. Lembrando que a testemunha, ela não precisa ser intimada para comparecer. A testemunha, no processo de trabalho, ela comparece espontaneamente, sem nenhum tipo de intimação. Exceto se a parte quiser que a pessoa realmente seja intimada. Do contrário, não. Tá bom? Numa boa. Outra dica sobre rito sumaríssimo, gente. Importantíssimo. Outra dica importante. Cabe perícia no rito sumaríssimo? Perícia, gente, de qualquer coisa. Pode ser um documento, pode ser uma assinatura, pode ser um acidente de trabalho, sem problema. Cabe, gente.
E cabe detalhe, só que o prazo para que as partes se manifestem do laudo é um prazo comum, não é sucessivo, tá? Prazo comum é para os dois ao mesmo tempo. Prazo comum de 5 dias apenas. Então, recapitulando, gente. No rito sumaríssimo, é imprescindível que a gente tenha essa lembrança. Cabe perícia? Cabe. Entregue o laudo pelo perito. Qual que é o prazo que as partes têm para se manifestarem? Prazo comum, grifa a palavra comum. Comum de 5 dias. Comum de 5 dias. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Esses são os pontos, gente, assim, mais berrantes, né, de rito sumaríssimo, para que vocês possam lembrar desses detalhes. Deixa eu perguntar aqui para vocês, pessoal. Alguma pergunta sobre rito sumaríssimo? Manda aí. Que eu já vou dar sequência pro próximo tema. Tudo bem? Segue o jogo. Ótimo. Qual artigo? 852A da CLT. 852A da CLT. E seguintes, tá? Dá uma lidinha. Próxima pergunta. Vamos lá, pessoal. Próximo tema. Imagina. Só uma coisa, professor. Pois não, Leão. Faltou dizer que a audiência será una, né? A audiência é una, tá certo? Mas o juiz poderá ainda, inclusive, fatiá-la. Pode, Helio. Ele pode fatiar, não tem problema nenhum. Tá? Não é também uma coisa obrigatória. Por isso que nós não falamos aqui, meu querido irmão. Beleza? Na teoria deveria ser, né? Numa audiência já resolver tudo, todos os incidentes e proferir a sentença. Mas sabemos que, pela demanda, infelizmente não é assim. Tá? Gente, vamos falar de outro tema? Jus postulandi. Jus postulandi. Capacidade postulatória, né, gente? Das partes. Ou seja, a capacidade de mover uma ação trabalhista, né? Sem advogado. É possível? Dá para fazer isso? Tranquilamente, gente. Tranquilamente. Então, a primeira coisa que tem que anotar, vamos lá. Para ajuizamento de uma reclamação trabalhista, para o ajuizamento de uma reclamação trabalhista, não é obrigatória a presença do advogado. Não será obrigatória a presença do advogado. Muito bem. Mas, né, contudo, entretanto, todavia, tem que ter exceção, né? Hipóteses que a presença do advogado é obrigatória. Hipóteses que a presença do advogado será obrigatória. Será obrigatória. Vamos lá. Gente, isso está na súmula. São 2 lugares que eu vou me socorrer, tá? Primeiro é a súmula 425 do TST. 425 do TST. Quais são, repito, gente, os atos obrigatórios de advogado? Vamos lá. Ação rescisória. Ação rescisória. Tem que ter advogado. Mandado de segurança. Tem que ter advogado para assinar. Com OAB, bonitinho. Tá? Medidas cautelares, medidas de urgência, tem que ter advogado. Tá? Cautelares também. E recursos no TST. E recursos no TST. Gente, eu disse recursos no TST. Tribunal Superior do Trabalho. Eu não disse TRT. Eu disse apenas TST.
Tá bom? Então, recapitulando. Quais atos são obrigatórios com a presença do advogado? Rescisória, mandado de segurança, cautelares e tutelas de urgência e, por fim, recursos no TST. Mas, tudo bem? Isso aí você anotou, lindo e maravilhoso, não é? Mas a reforma trabalhista trouxe um novo artigo aqui, o 855B de bola, que estou olhando para ele aqui com todo o carinho do mundo, certo? 855B de bola. Do 855B até o 855E de elefante. Gente, o que ele fala aqui é a homologação de acordo extrajudicial. Vamos lá. Daqui a pouquinho você anota, só quero que você entenda isso. Imagine uma coisa, né? Imagine uma coisa. Você dispensou um funcionário e você quer homologar esse acordo em juízo para evitar que ele mova uma ação futura contra você. O que você pode fazer? Juntamente com esse empregado, ingressar com um pedido de homologação na vara do trabalho para que o juiz chancele aquele acordo. E uma vez chancelado, isso não mais poderá ser discutido em juízo, exceto se provar alguma coisa como coação. Mas é muito difícil. Nesta hipótese, é obrigatório ter a presença do advogado para ambas as partes. Então, o que você deve notar? Vamos lá, agora sim. Também será obrigatória a presença do advogado. Também será obrigatória a presença do advogado para homologação de acordo. Para homologação de acordo extrajudicial. Extrajudicial. Senhor, Oi? Mas não pode ser um advogado para os dois. Não, são advogados, um para o empregado e um para a empresa. Não pode ser advogado comum. E pode ser advogado de sindicato? Pode, sem crise. Tá? Boa observação, Danilo. Tá? Então não. Não pode ser um advogado para os dois, não. Seria bom, né? A gente poderia cobrar do empregado e da empresa, né? Só nós, né? Mas não, tem que chamar um colega para fazer a outra parte lá. Não tem jeito. E tá certo isso, viu, gente? Está certo. Não seria muita fraude. Então, gente, você notou, né? Você anotou e notou que eu usei aí súmula 425 e falei as 4 hipóteses e coloquei o artigo 855B e falei a hipótese. Você dividiu aí, né, no seu caderno, súmula e artigo, né? Sabe como isso aí pode cair na OAB? Cai assim, conforme jurisprudência do TST, jurisprudência dominante do TST, uniformização do TST, quais atos a presença do advogado deverá ser obrigatória? Só as 4 primeiras hipóteses. As 4 primeiras hipóteses. Por quê? Porque é a súmula do TST. Agora, se ele falar assim, conforme legislação, lei, ok? Legislação. Quando o advogado deverá constar, né, nos autos? Conforme legislação trabalhista pós-reforma trabalhista. Quando que o empregado deverá estar acompanhado de advogado? A resposta é só uma: homologação de acordo extrajudicial. Todo mundo entendeu a pegadinha, gente? Ou eu pergunto para você, conforme jurisprudência, é só a súmula 425. Ou, conforme legislação, só o artigo 855B. Bela questão, não é? Gente, vocês entenderam? Me dê aqui um feedback, por favor. Tudo tranquilo? Vamos para o próximo ponto, tá certo? Legal, gente, show de bola. É só homologação de acordo extrajudicial. Conforme legislação, se a pergunta for assim, conforme legislação vigente pós-reforma trabalhista, quando será obrigatória a presença do advogado? Aí beleza, homologação de acordo.
qualquer homologação de acordo? Não. Só extrajudicial. Não. Pensa bem comigo. Todo acordo, né, acertado fora da justiça é extrajudicial. E quando ele entra na justiça e o juiz homologa, aí concorda que ele virou judicial? Sim. Então, matou a charada. Ficou fácil. Tá bom? Gente, mais um tema pra gente, né, ficar bacana aqui. Mais um tema. Decisões interlocutórias na área trabalhista. É um tema que também costuma cair bastante. Decisões interlocutórias na área trabalhista. Decisões interlocutórias na seara trabalhista. Gente, em outras áreas do direito, é totalmente cabível recurso de decisão interlocutória. Por exemplo, na civil, cabe lá agravo de instrumento, aquela coisa toda, certo? O que você deve saber para a área trabalhista? Vamos notar isso? Vamos lá. Na área trabalhista, vamos lá. Na área trabalhista, estas decisões não são passíveis. Essas decisões não são passíveis de qualquer tipo de recurso. De qualquer tipo de recurso. Essa é a regra. Calma que daqui a pouquinho vai ter algumas exceções. Tá? Então, se você ler a seguinte pergunta da ordem: cabe recurso de decisão interlocutória na área trabalhista? Resposta é não. Não cabe. Não cabe. Agora tem as exceções, minha gente. Agora vamos para elas. Para as nossas queridas e amadas exceções. Primeira exceção, vamos lá. Vamos lá. Juiz que profere uma decisão interlocutória. Juiz que profere uma decisão interlocutória abusiva. Abusiva. Caberá mandado de segurança. Caberá mandado de segurança. Gente, decisão interlocutória abusiva na área trabalhista, cabe MS. Dica imprescindível agora aqui. Imprescindível, gente. Mandado de segurança é um prazo de 120 dias decadenciais. Grifa a palavra decadencial. Gente, é um prazo de 120 dias decadenciais. Essa questão cai como na prova da OAB, minha gente? Cai assim para você. A decisão, o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias prescricionais. Falsa. Não é prescrição, é decadência. Todo mundo entendeu? Beleza? Segundo momento que cabe aí recurso, né, para decisão interlocutória. Recurso ou uma ação, que mandado de segurança também é uma ação. Vamos lá. Segunda situação que ainda cabe, vem. Vamos lá. Na hipótese de pedido de desconsideração de pessoa jurídica, na hipótese de pedido de desconsideração da pessoa jurídica, perfeito, gente? Da pessoa jurídica, se for na fase de execução, caberá agravo de petição. Caberá agravo de petição.
Muito bem. Essas são as mais importantes, tá, gente? Tem ainda que fala alguma coisa sobre exceção, enfim, mas esse é o mais berrante. Terceiro tema aqui, gente, que fala muito, a OAB gosta de pedir. Vamos lá? Audiência trabalhista. Vem. Audiência trabalhista. Artigo 813 da CLT. Vamos lá. Gente, o que eu gosto de chamar a atenção nesse momento é que o aluno ele confunde o prazo da audiência com o prazo de ato processual. Então, deixa eu começar com atos processuais. Me dá um exemplo de ato processual, professor? Citação, notificação, penhora. Tudo isso é ato de processo. Então, me permitam essa gentileza. Deixa eu começar a falar de ato, observação, ato processual. Rapidinho. Ato processual. Ocorrerá em dias úteis. Ocorrerá em dias úteis. Né? Ato processual. Ocorrerá em dias úteis. Úteis, entendam, de segunda a sábado. Para ato processual, hoje, dia 13 de fevereiro, é um dia útil, sábado. Para ato processual, gente, sábado é dia útil. Então é dia útil, segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. Das 6 da manhã às 20 horas. Das 6 às 20. Então, a pessoa pode sofrer uma penhora às 8 horas da noite num sábado? Pode. Ela pode receber uma citação às 6 horas da manhã? Pode. Gente, guardadas as devidas proporções, né? Quando a gente vê aquelas operações da Polícia Federal, que eu acho mó barato, não. Tem que cada ramo é um ramo aí, meu querido. Quem perguntou aqui? Também, aí cada ramo é um ramo. Aqui é trabalhista, tá? Aqui é trabalhista na veia. Mas eu vou fazer um paralelo com penal aqui, só para você entender, tá bom? Com penal. Quando você vê aquela operação da Polícia Federal, o povo do invade a casa lá dos fulanos 6 horas da manhã, pronto, você não esquece mais. Isso é um ato processual, tá bom? Agora, gente, vamos para a audiência. Audiência, porque o pessoal confunde esses dois prazos. Audiência, gente, aí marque isso. É de segunda a sexta, ok, senhores? É de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Das 8 às 18 horas. Interessante, não é? Então a audiência, pode ter audiência sábado? Não. Pode ter uma audiência, por exemplo, sei lá, 6 horas da manhã? Não também. Porque a lei fala que tem que ser das 8 às 18. E quanto tempo pode durar uma audiência no máximo, pessoal? Até 5 horas. Até 5 horas. Então, Gleiber, quanto tempo dura uma audiência? Até 5 horas. Podemos estender esse período, pessoal? Podemos também. Não tem problema nenhum. Podemos estender esse período. Tá bom, gente? Desde que a matéria seja urgente. Desde que a matéria seja urgente. Tipo, a testemunha está morrendo, entendeu? Tem que ser ouvida naquele momento. Ou a parte está com viagem marcada para outro país, algo assim. Outra observação sobre audiência, minha gente. Vamos lá. Desaforamento. O que é o desaforamento? Mudar o local do julgamento, tá? Desaforamento é a mudança do local do julgamento, tá bom? Gente, isso acontece muitas vezes para a segurança das partes. Porque imagine uma cidadezinha pequena em que os empregados querem agredir o empregador. Ou a cidade inteira quer, enfim, agredir, machucar, xingar o empregador por motivos que ele cometeu. O que faz o juiz?
pede a mudança do local do julgamento, por segurança das partes. E as partes deverão ser avisadas com uma antecedência mínima de 24 horas. Então, repetindo para você notar, no caso de desaforamento, que é o caso de segurança, as partes serão intimadas com 24 horas de antecedência. De antecedência. Muito bem. Ainda falando sobre audiência, meu povo. Ainda falando sobre audiência. Vamos lá. Depois de quanto tempo os advogados poderão ir embora quando o juiz se atrasou para chegar no fórum? Quem poderia me responder essa aqui? Depois de quanto tempo o juiz poderá, né, ele atrasou, não chegou no fórum, quantos minutos os advogados poderão ir embora? Danilão falou 30 minutos. Alguém? 30 minutos, né? Hélio, 30 minutos. Vocês estão lembrando do estatuto, né? Danados. Boa. Os advogados, 30 minutos depois. Só que na área trabalhista, as partes, empregado e preposto da empresa, poderão ir embora 15 minutos depois do atraso. Então, olha só que interessante. Com 15 minutos que o juiz não chegou no fórum, as partes poderão ir embora. Os advogados esperam 30 minutos. Putz, legal, vocês pegaram aí a sacada. Foi muito legal, gente. Então, parabéns, show de bola. Deixa eu fazer uma... Aproveitando aqui. Todo mundo sabe o que é revelia, né, gente? Revelia vem da palavra rebeldia. Ou seja, o empregado que muitas vezes, não é, gente? O empregado que muitas vezes, o preposto que muitas vezes não comparece em audiência. Primeira audiência, né? Aí, gente, o que acontece? A orientação jurisprudencial 245 fala o que para nós? A OJ 245, que não tem previsão legal de tolerância para atraso. Então, se as partes foram apregoadas e chamadas e o fulano estava no banheiro e aparece depois de 2, 3, 5 minutos, mesmo assim já houve a revelia. Me fiz claro a todo, gente? É a OJ 245. Ah, mas eu estava no banheiro, excelência. Acabou. Chamaram as partes. Cadê o fulano? Não veio, não veio, não veio. Fica determinada a revelia. Fulano entra todo esbaforido. Já deu-se a revelia. Tá bom? Não há nenhum tipo nesse sentido. Gente, ainda falando sobre audiência, eu ressalto aqui a importância, não é? Do artigo 818 da CLT. Provas. Das provas, não é isso? Gente, o que você tem que saber sobre provas? O ônus da prova. Quem tem que fazer a prova? Como essa questão cai na OAB? A quem compete fazer tal ônus da prova? Então, meus amados, nunca se esqueçam disso que eu vou falar. Se for um fato constitutivo, é o empregado que tem que fazer a prova. É o empregado que tem que fazer a prova. Exemplo de fato constitutivo, pessoal, vínculo de emprego. Então, o empregado quer ingressar com uma ação trabalhista. Ele que tem que mostrar, gente, o e-mail que ele recebeu da empresa, o pagamento da sua conta bancária, WhatsApps que ele recebia, prints de reuniões, né, da tela da reunião. Então é responsabilidade de quem? Do empregado. Agora, vamos lá. Próximo ponto, ainda sobre provas. Ônus da prova. Se for um fato modificativo, extintivo, modificativo, extintivo ou impeditivo. Modificativo, extintivo ou impeditivo.
O ônus será de quem?